Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula para a gente poder falar um pouco sobre o mercado de seguros, né? Fazer uma introdução aí a essa dinâmica, continuando nossa linha de raciocínio sobre o mercado financeiro, né? Essa é uma área que tem aí a especialização, está sujeita a muita regulamentação, a uma atenção especial do poder público e, portanto, faz parte do nosso grupo de estudos. Como nós estamos estudando os grandes mercados, né? O mercado de seguros, ele não é categorizado como grande parte aqui, porque ele fica separado, né? Isso a gente estudou lá atrás, naquela introdução às normas, aos órgãos que fazem o trabalho normativo, e a gente viu, então, a diferenciação, né, das superintendências e tudo mais. Tá? Então, aqui é para a gente poder contextualizar um pouco mais e entender a dinâmica, principalmente, né, das expressões que são utilizadas. A primeira coisa que a gente precisa pensar e entender é quem fica responsável, né, por esse trabalho. Então, no Brasil, a gente vai ter a Secretaria de Política Econômica, que vai analisar e acompanhar e propondo medidas legislativas, né, e regulatórias para esse mercado em específico. Ele, como um todo, vai ter um papel crucial na sociedade, né, permitindo justamente essa mitigação de riscos do setor produtivo e das famílias, né, exercendo esse papel para estabilizar a renda e a riqueza, junto com um incentivo ali à poupança, ao investimento que é aplicado nesta área. Nós temos o Decreto-Lei número 73, de 1966, que vai justamente dispor a legislação base para identificar esse chamado Sistema Nacional de Seguros Privados. Então, todas as operadoras de seguros, né, e resseguros também, estarão sujeitas inicialmente a esse decreto, que dele derivam ali algumas instruções normativas e outras características que ajudam a compor essa base normativa. Para a gente entender, então, seguro nada mais é do que a transferência do risco, pelo qual uma das partes, né, como nós chamamos aqui o segurado, ele transfere essa probabilidade da perda financeira para outra parte denominada, então, companhia ou empresa de seguros. Usa-se essa expressão porque as empresas que são seguradoras normalmente vão ser SAs, né, sociedades anônimas, e também a gente utiliza essa expressão como sinônimo, de certa forma, para companhia. Então, é a obrigação assumida pela seguradora, é isso que o seguro representa, né, mediante o recebimento antecipado de um prêmio. E para a contabilidade, esse prêmio vai ser muito importante, né? E a ideia aqui é reparar danos causados ao segurado ou a terceiros, né, pela ocorrência de algum evento, que seria o risco assumido previsto ali naquele contrato, na chamada apólice ou também bilhete de seguro. Então, basicamente, disse que o objetivo do seguro é social, né, porque ele visa exclusivamente reparar danos, ele depende da ocorrência de um ato, de um fato ali, que vai resultar em danos, e a reparação desses danos é resultado do trabalho do mercado de seguros. Então, risco é o evento ou o acontecimento possível, futuro incerto, e essa característica ela acaba sendo muito discutida e é alvo de debate na perspectiva contábil. A responsabilidade é aquela obrigação assumida pela seguradora no sentido de reparar os danos causados ao segurado, né, limitando-se essa obrigação ao valor da importância assegurada, que é chamada de IS. O sinistro é a ocorrência do evento, né, ou risco previsto no contrato, que é quando você tem a situação necessária para acionar o seguro, como a gente diz. A mutualidade é o princípio no qual se fundamentam essas operações, quando reunindo pequenos recursos de um grupo de pessoas, por exemplo, ou de uma comunidade, que administrados juntos coletivamente geram mais recursos para a reparação de danos causados a qualquer um desses integrantes deste grupo, por exemplo. Porque aí talvez repor um bem ou até mesmo algum conserto e reparo de um dano que foi causado individualmente seria muito mais difícil. Então a ideia é mais ou menos essa, e a seguradora ela vai fazer essa intermediação. Pode ser um contrato de seguro individual ou coletivo também. O cálculo da probabilidade é o cálculo efetuado pelos atuários, né? Isso deriva da contabilidade. Quando são estudados e observados determinados fenômenos, né, as características ou a ocorrência de riscos na comunidade como um todo, utilizando-se então métodos matemáticos e estatísticos justamente para definir as probabilidades da ocorrência. Depois da observação desse determinado risco, né, considerando aí vários fatores, como o nível de frequência, ocorre ou surge a chamada taxa tarifária do seguro, né, e é mediante justamente essa taxa que nós temos o chamado prêmio do seguro, né, ou prêmio puro, tarifário, enfim. Adicionando-se ali o chamado carregamento, que são despesas de angariação, despesas administrativas e a própria margem de lucro da entidade seguradora, tem-se então o prêmio líquido ou comercial, que representa o preço final, que é aquele que você, como pessoa física, vai fazer a contratação. Então, há uma segregação.
E nós vimos que o trabalho dessas intermediadoras de recursos, no sentido lá de crédito ou de outros aspectos, é muito semelhante aqui. Então, o que a seguradora vai executar é este raciocínio. Ela vai recolher antecipadamente uma parcela, digamos assim, né, um valor, um montante definido em contrato, para justamente na ocorrência do sinistro efetuar ali um pagamento maior, repondo um bem, consertando, reparando o que for necessário. Existe dentro desse conceito uma chamada ideia de limite de responsabilidade, que é a primeira medida para preservação da liquidez, né, da solvência da seguradora. Então, ela precisa, né, ter um capital mínimo exigido por lei para operar nessa atividade, e essa fixação é dada pela Superintendência de Seguros, né, do limite de responsabilidade que ela pode assegurar também. Então, é interessante que a gente entenda, né, que a corretora de seguros, por exemplo, ela tem uma limitação de acordo com o capital que ela tem à sua disposição. E aí, mais uma vez, entramos com a contabilidade. O entendimento sobre a clareza do capital social, sobre a fundamentação patrimonial, é o que vai ajudar a pré-determinar essas características. Em relação ao seguro em si, teórica ou doutrinamente, a gente vai ter aí algumas classificações. As mais básicas são seguros sociais, né, que são aqueles como nós conhecemos o INSS, relativos aí à aposentadoria, pensão, pecúlia, acidente de trabalho. E a gente vai ter os seguros privados, né, que vão dizer respeito aí aos seguros elementares, do ramo da vida, da saúde como um todo. E aí a gente tem o ramo ou modalidade com as coisas, as pessoas, os interesses e as responsabilidades. Então, coisas, seguros que garantem o dano causado a um objeto em específico, né? Móveis, imóveis, veículo, enfim. Pessoas, seguro de acidente pessoal, seguro de vida. Interesses, né? Seguro de lucros, enfim, seguro de crédito. É possível, né, haver esse tipo de operação também. De responsabilidade é a responsabilidade contratual, extracontratual de algum segurado. Responsabilidade civil geral, a civil facultativa, o próprio DPVAT, que nós conhecemos, também é um exemplo de seguro. As obrigações ou modalidade de obrigações que vão garantir o segurado pelo descumprimento de obrigações assumidas por qualquer pessoa física, né? Por exemplo, seguro contratado por uma empreiteira de obra com a finalidade de se desobrigarem perante a terceiros de multas ou ônus decorrentes de paralisação de obras sob sua responsabilidade, ocasionada por algum evento, uma greve, por exemplo, de trabalhadores. A empreiteira ali, a construtora vai fazer um seguro com uma corretora justamente para preservar-se em relação a essa situação. A gente pode citar também seguro sobre direitos, né, que caracteriza-se aí como seguro oposto ao das obrigações, ou seja, quem contrata é a parte tomadora do serviço, e a garantia que tem como objetivo garantir justamente a falta de pagamento. É muito usual, né, a gente utilizar essa ideia de garantia em operações maiores, em operações de financiamento de longo prazo, de maior risco. Então, havendo a existência de risco, é possível encaixar ali o seguro como uma contramedida em relação a esse risco em si, tá? Então, aqui foi só para a gente poder contextualizar algumas coisinhas mesmo, poder ter uma ideia do mercado. A hora que a gente fizer a contabilização, eu acredito que vai ficar mais fácil para vocês perceberem, né, como que isso se encaixa, como que isso se aplica. Lembrando que aqui a gente discute a perspectiva contábil da instituição financeira, né? Então, se fizermos a contabilidade de uma corretora de seguros, será da perspectiva da corretora, o que é diferente do lançamento contábil, ou da interpretação daquele fato contábil da perspectiva de uma empresa, por exemplo, quando ela efetua uma operação de seguro sobre o seu imobilizado, ou sobre a sua infraestrutura como um todo, ativos intangíveis e etc., né, entre outras características. Então, é possível que a empresa tenha um veículo, ela contrate uma seguradora. Essa operação ela vai ser registrada da perspectiva da empresa e também da instituição financeira, que é uma empresa, como nós já vimos, mas eu me refiro aqui à corretora de seguros. Então, varia um pouco a interpretação, né, e o lançamento contábil também acaba sendo um pouquinho diferente. Mas a ideia gira em torno da mesma coisa, e ambas as partes precisam falar a mesma língua, né? Por isso que eu trouxe todas essas introduções desses mercados para vocês poderem ter uma perspectiva, uma noção, né? Relembrarem aí. Aqui a gente não entrou muito no decreto, mas foi realmente para poder contextualizar, beleza? Então, nas próximas aulas, né? Na próxima aula aí a gente continua estudando, vamos identificar um pouco mais do mercado de capitalização, né? Que é muito utilizado por bancos comerciais. E aí, a seguir, ainda teremos a parte da Previdência e o próprio mercado monetário, a fim de continuarmos entendendo o que seria, portanto, o mercado financeiro dentro do sistema financeiro nacional. Obrigado pela atenção, deixo à disposição aí o conteúdo para vocês, né? E fico à disposição também para a gente poder conversar, tirar dúvidas, né? E continuar crescendo o nosso conhecimento aí. Até a próxima aula, obrigado e até lá.